Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual é o nosso objetivo? Retomar o sistema de numeração decimal. Bom, mas sistema de numeração, você sabe quais são as características de um sistema de numeração? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que é um sistema de numeração. Sistema de numeração são todas as regrinhas que envolvem a escrita de um número. E no nosso caso, a gente tem um sistema de numeração que é todo especial e cheio de características. Então é isso que a gente vai ver. Para a gente retomar um pouquinho, a gente vai ver aqui essas afirmativas. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, eu faço agrupamentos de 10 em 10. O sistema de numeração é posicional, porque dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, o seu valor muda. 3. O sistema de numeração possui 10 símbolos chamados de algarismos que permite a escrita dos números. Eu tenho 3 afirmações aqui. Analisando cada uma delas, qual é correta? Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. E aí, analisaram cada uma delas? Vamos fazer aqui essa análise. Bom, a afirmação 1 diz aqui, o sistema de numeração é decimal, né? Ele é decimal, é chamado assim porque ele é de base 10, ou seja, eu faço agrupamentos de 10 em 10. É correto, porque olha lá, se eu pegar 10 unidades, vai virar o quê? Uma dezena. Se eu pegar 10 dezenas, vai virar o quê? Uma centena. Então, eu tenho essa equivalência, certo? Então, a afirmação 1 está correta. Ele é chamado de sistema de numeração decimal porque eu faço agrupamentos na base 10, certo? Muito bem. E tem a afirmação 2. O sistema de numeração é posicional, porque dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, né, o seu valor muda. Realmente, olha aqui o número 111, todos formados pelo algarismo 1. Só que esse 1 aqui vale 100. Esse 1 aqui vale 10 e esse 1 aqui vale 1. Então, dependendo da posição que o algarismo ocupa no número, o seu valor muda. Então, também está correto. Terceira afirmação. O sistema de numeração possui 10 símbolos chamados de algarismos, que permite a escrita dos números. Também está correto, porque eu posso tem o símbolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Porque com esses números, com esses algarismos, eu consigo formar qualquer número, certo? Então, as 3 afirmações estão corretas. Com isso, a gente está começando a fazer o quê?
a determinar as características desse sistema de numeração, que é o sistema de numeração que a gente utiliza, certo? Que é conhecido como sistema de numeração decimal, ou também pode ser conhecido como sistema de numeração indo-arábico, certo? Muito bem. E essa afirmação está correta? Olha lá, o sistema de numeração é multiplicativo, porque um algarismo escrito à esquerda de outro vale 10 vezes o seu valor posicional, que teria que se tivesse ocupando a posição desse outro. Um pouco confuso, né? Leiam aí com calma, pensem nessa afirmação e me digam se está correto ou não, que a gente já volta. E aí, pensaram? Vamos colocar esse exemplo em números para a gente pensar aqui, ó. Olha lá, se eu pegar o número 555, esse 5 vale 500, porque ele é 5 centenas. Esse 5 vale 50, porque é 5 dezenas. E esse 5 é 5 unidades, então ele vale 5. Então, o que ele está falando, ó? O algarismo escrito à esquerda do outro, né? Então aqui, ó, esse algarismo aqui, ele vale 10 vezes o que está no seu lado. Realmente, ó, se eu pegar aqui, ó, o 500, eu posso dizer que é o quê? 50 vezes 10. Então eu posso pegar esse 50 vezes 10 vai dar o 500. E esse 50 eu posso pegar o 5 vezes 10, que vai dar 50. Então sim, essa afirmação está correta. O nosso sistema, ele é multiplicativo também. Tudo bem? Muito bem. Continuando aqui. Nosso sistema de numeração, então, ele tem as seguintes características principais. 1. São feitos agrupamentos de 10 em 10 e por isso é chamado de sistema de numeração decimal. 2. A posição que o algarismo ocupa muda o seu valor e por isso é posicional. E 3, eu tenho 10 algarismos para que eu possa escrever qualquer número. Tempo para vocês copiarem essa listinha aí de característica e a gente já volta. Muito bem. Anotado as características, a gente tem o quê? Uma consequência dessa característica. Para o número não ficar tudo bagunçado, a gente divide esse número em classes e ordens, certo? A gente sabe que eu tenho dentro da classe das unidades simples, eu tenho unidade, dezena, centena. A classe que vem depois, ou seja, vem ao lado da classe das unidades simples, é chamada de classe das unidades de milhar. E daí eu vou ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar.
E assim por diante. Então aqui, ó, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Ah, professora, então dentro de cada classe eu tenho 3 ordens. Sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena daquela classe. Então se eu tenho aqui unidade, dezena e centena das unidades simples, é só unidade, dezena, centena. Agora, se eu tenho unidade, dezena e centena da classe dos milhares, eu vou ter unidade de milhar, que é o meu 1000, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se eu vou para a classe dos milhões, mesma coisa, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Quem vem depois? Bilhões, daí mesma coisa, trilhões, mesma coisa e assim por diante. Então a gente consegue ter equivalências, que é o quê? 10 unidades formam uma dezena. Ou eu posso ainda dizer que uma dezena é formada por 10 unidades. 10 dezenas é uma centena. Ou então, uma centena é formada por 10 dezenas. 10 centenas dá uma unidade de milhar. Ou então, uma unidade de milhar é formada por 10 centenas. Tempo para vocês copiarem essas classes e ordens, essa equivalência e a gente já retorna. Copiaram? Bom, então a gente já conseguiu organizar as características do nosso sistema de numeração e as nossas classes e ordens e as equivalências. Então vamos fazer uma equivalência aí para ver se vocês estão espertinhos. 10 dezenas de milhar corresponde a quantas unidades? Ou que número que é, certo? E 10 centenas de milhar corresponde a que número que eu formo? Ou que correspondência que eu tenho? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, pensaram? Vamos pensar aqui, ó, 10 dezenas de milhar. Vamos voltar no nosso quadro aqui, ó. Se eu quero 10 dezenas de milhar, então vai ficar o 1 aqui e o 0 aqui para dar a minha 10 dezenas de milhar, certo? Então, 10 dezenas de milhar equivale a uma centena de milhar. Não é pela equivalência? Se eu tenho 10 dezenas, vira uma centena, certo? E uma centena de milhar é a mesma coisa que 100 mil. Aqui é a mesma coisa, ó, se eu pensar em 10 centenas de milhar, bom, 10 centenas equivale a uma unidade da próxima classe. Se eu estou no milhar, vale a uma unidade de milhão, então vale como 1 milhão, tudo bem? Muito bem. Professor, eu tive um pouco de dúvida nesse exercício, não tem problema. Se você tem dúvida, monta aquele quadro de valor e lugar que ele vai te tirar essas dúvidas, tudo bem? Muito bem. Vamos para um praticando.
Agora observe o número. Olha esse número aqui, ó, bem grande, né? Responda. Quantas classes tem esse número? Bom, lembrando que as classes, em cada classe tem 3 ordens. Quantas ordens tem? Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? E qual a ordem ocupada pelo algarismo 7? E como que eu leio esse número? Uma dica que a prof dá é colocar esse número dentro daquele quadro que a gente escreveu. Tempo para vocês e a gente já volta com a resposta. E aí, organizaram no quadro? A prof fez isso, ó. Coloquei aqui no meu quadro. Então, quando eu coloco esse número no meu quadro, eu vou dar em qual classe? Bom, então vamos pensar. Essas 3 ordens aqui formam a classe das unidades simples. Essas 3 ordens aqui, unidade de milhar. Classe das unidades de milhar. E essas 3 ordens aqui, classe das unidades de milhão. E essa aqui, esse número sozinho aqui, está formando uma ordem aqui, mas ele faz parte de qual classe? Classe das unidades de bilhão, certo? Então, organizado esse número, eu posso começar a responder. Então, eu tenho quantas classes? Eu tenho 1, 2, 3, 4 classes. Quem são elas? Unidade simples, milhar, milhão e bilhão, certo? Muito bem. E a letra B? A letra B perguntava para mim quantas ordens. Então, é só eu contar, ó. 1, 2, 3, fazendo parte das unidades simples. 4, 5, 6, essas 3 fazendo parte das unidades de milhão. 7, 8, 9, essas 3 fazendo parte das unidades de bilhão, milhão. E mais uma aqui na unidade de bilhão. Então, eu tenho 10 ordens. Então, aqui está descrita quais são as ordens. Vamos lá. Unidade simples, dezena simples, centena simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vão acompanhando aqui, ó. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E a unidade de bilhão. Então, eu tenho 10 ordens, ok? Muito bem. Qual o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, vou ver aqui, ó. Dezena de milhar é o algarismo 0, certo? E qual é a ordem ocupada pelo algarismo 7? Bom, o 7, ele está nessa ordem aqui, que é quem? Centena de milhar. Por quê? Não é MI, ó, é só o Mzinho. Então, centena de milhar. Então, ele vale 700 mil, ok? Muito bem. E como é que eu leio esse número? Bom, prestem bastante atenção aqui. Eu vou começar a leitura daqui, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,
bilhão, 891 milhões, 700 mil, 689, certo? Então é assim que a gente lê esse número gigantesco. Ah, professor, então toda vez que eu tiver um número muito grande, se eu organizar dentro do quadro valor lugar, né, esse quadro aqui é chamado de quadro valor lugar, eu consigo ver bem certinho as classes e as ordens e consigo ver como eu vou ler esse número? Exatamente. Muito bem. O que seria antecessor? Antecessor é aquilo que vem antes. A prof vai dar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. E aí, antecessor é o que vem antes. Então vamos praticar? Quem é o antecessor de 1000? Quem é o número que vem antes do 1000? Tempo para vocês e a gente já volta. E aí, como é que vocês fizeram para encontrar o número que vem antes? Bom, se eu quero encontrar o antecessor, é só eu subtrair uma unidade. Então, 1000 menos 1, 999, certo? Antecessor é que vem antes. E sucessor? Que vem depois. Tempo para copiar esse slide e a gente já volta. E aí, copiado? Vamos praticar um pouquinho. Quem vai ser o sucessor de 1000? Bom, antecessor de 1000 eu já vi quem vem antes. E o sucessor? Quem será? Tempo para vocês e a gente já volta. Bom, se para o antecessor eu tirei uma unidade, para o sucessor eu vou acrescentar uma unidade. Então, o sucessor de 1000 vai ser quem? 1001, certo? Bem facinho, né? Bom, se tá facinho, vamos ver aqui. Organize os números na reta numérica, obedecendo a ordem crescente. Bom, essa palavrinha crescente é que cresce. Dada essa dica, organiza esses números na reta numérica que a gente já volta. E aí, crescente é o quê? É do menor para o maior. Então, eu vou do 0 até o 10. Dizendo que 0 é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3. Esse símbolo aqui significa menor, certo? Muito bem.
organizado as ordens crescentes, a gente já organizou as características dos nossos números, né, do nosso sistema de numeração, e a gente vai encerrando a nossa aula lembrando que nosso sistema de numeração tem características especiais que vocês já anotaram aí no caderno de vocês e também que a gente consegue encontrar antecessor fazendo menos uma unidade e sucessor fazendo mais uma unidade, certo? Espero que tenham gostado e até breve.